Conta, Vivi! Conto sim! Sejam bem-vindos à segunda temporada do Conta Vivi. Agora mais podcast do que nunca! Para quem não conhece, o Conta Vivi veio do meu desejo como atriz de contar histórias gravadas em áudio para enviar aos meus familiares e amigos. Foi um jeito que achei de fazer companhia a eles durante o período de isolamento e olha, foi tão gostoso que resolvi fazer uma segunda temporada. Mas agora está muito mais especial porque vamos fazer uma edição Conto dos Continentes. Sim! O Conto dos Continentes é um projeto de contação de histórias criado pelo coletivo Sala Preta. O coletivo de teatro que faço parte com muito orgulho daqui da cidade de Barra Mansa. Por isso, junto comigo estarão meus parceiros de trabalho, Bianco Marques. Hello, hello, hello! Carla Marques. Olá, galera! Danilo Nardelli. E aí, pessoal? Jéssica Kelly. Oi, pessoal! E Luísa Ritter. Oi! Além da ajuda inusitada dos meus sobrinhos Pedro. Oi! E João. Oi! Que vão aparecer por aqui de vez em quando. Que alegria ter tanta gente junto comigo para contar histórias para vocês. Vamos viajar pelo mundo? No episódio de hoje, vocês vão ouvir 2 histórias. E para isso, terei a companhia de uma viajante profissional, minha querida amiga, produtora e social media, Luísa Ritter. Opa, vamos sim! Eu vou levar minha câmera fotográfica, porque uma das coisas que eu mais gosto quando eu tô viajando é de poder fotografar as pessoas que eu vou conhecendo. Quanto mais gente eu conheço, mais eu sinto vontade de viajar. Eu fico admirada com a diversidade de pessoas que existem no nosso planeta. Isso é muito legal. Bem-vinda, Luísa! Que tal se a gente viajar para a Oceania? Eu conheço muito pouco sobre a Oceania. A Oceania é constituída de 4 grandes áreas culturais: a Australásia, sul da Ásia, que compreende a Austrália e as ilhas próximas, como a Nova Zelândia e a Tasmânia, a Polinésia, que quer dizer muitas ilhas, a Melanésia, ilhas habitadas por negros, e a Micronésia, pequenas ilhas. A Oceania é um continente que compreende agrupamentos insulares situados no Oceano Pacífico, entre a Ásia a oeste e a América a leste. Obrigada, Pedro! Agora que já sabemos um pouquinho sobre a Oceania, que tal viajarmos em alguma história de lá? Claro! Vamos começar com uma segunda história de canguru. Lá longe, no Kowloon e ao redor dos picos escarpados e que se encontravam os grandes filões contendo a prata de Arranderê, vagavam uma tribo de negros que tem a sua própria história do primeiro canguru. Essas pessoas diziam que um certo dia uma mulher se escondeu do marido. Esse homem era um caçador muito inteligente. Seu bumerangue infalível derrubava todos os goana. Os bumerangues que ele fazia só para diversão voavam às distâncias mais longas e voltavam e giravam uma e outra vez por cima da cabeça do lançador, antes de pousar rapidamente a seus pés. E foi o que ele fez com uma arma, e claro, não voltaria, pois era o mais pesado e mais mortal, seja na caça ou na guerra. Ele poderia habilmente virar um porco-espinho e não erraria um pássaro se ele tentasse derrubá-lo. Portanto, a bolsa de sua esposa estava sempre cheia de caudas de iguanas, com grandes porcos-espinhos, pássaros e larvas. Embora fosse a própria mulher que tivesse catado as larvas, bem como as raízes de samambaia. As larvas eram de uma bela cor branca e se encontravam em buracos de troncos podres e eram chamados de nutô. Se diz que o primeiro canguru era uma grande besta e era capaz de comer pequenas crianças. Se uma criança caminhava para longe de seu tapete ou sua caminha de folhas,
Sua mãe sempre ameaçava com o chamado do canguru gigante. Agora, a mulher com a sacola carregada se rebelou. Ela jogou fora o saco pesado e saiu correndo. Ela estava de pé, também para que ninguém pudesse pegá-la. Ao redor dessa parte do país se encontram muitas áreas pantanosas que são densamente arborizadas com o Melaleuca maideni. E foram igualmente cobertas com essas árvores nos dias distantes do primeiro canguru. A esposa fugitiva se escondeu atrás do tronco de uma das árvores maiores. Sua casca era branca e em manchas largas suaves e irregular e com aparência de papel, e descascava em grandes pedaços. O marido dela muitas vezes conseguia alcançá-la e ela tinha que ser muito rápida quando saía do esconderijo e começava a correr. Dias se passaram e ela ainda não tinha sido capturada, mas ela estava ficando cansada, sabe? E ela começou a pensar que carregar um pesado saco de carne estragada não era uma tarefa tão terrível como ficar brincando de esconde-esconde pela vida inteira, em que ela era obrigada a fazer constantemente. Se ela não tivesse sido uma das mulheres que tinham aprendido os segredos que apenas os homens deveriam possuir, ela nunca teria tido coragem de se rebelar. Se as coisas ficassem ainda pior, ela poderia invocar a ajuda do espírito. E algo aconteceria ao seu favor. Ela sabia onde o barro que era necessário para a magia podia ser encontrado. O único problema era que ela não tinha conhecimento do paradeiro do seu povo. No entanto, ela arriscou tudo. E ao escalar o lado íngreme do monte, viu fumaça de fogueira. Ela estava muito feliz ao perceber que ela estava na direção da montanha, agora chamada de Wihong, escapando sobre as rochas de Alum. E entre ela e as rochas de Alum havia um depósito de argila vermelha, amarela e branco. E lá foi ela. E logo que ela marcou um local cuidadosamente, colocando ainda o algodão selvagem nas linhas da argila para ter certeza de que ela iria receber a ajuda que precisava. Por essa altura, já era noite e ela dormiu. Pela manhã, os alimentos vieram para ela. A larva de Nutô enfiou a cabeça no tronco da árvore grama e ela não teve dificuldade em atraí-lo para fora. E torrado ele, a larva era muito doce. O sabor da larva Nutô, que quase sempre podem ser encontrados nas acácias, a fez querer muito mais. É conhecido que um grande número de insetos muito destrutivos habitam as acácias. O eucalipto também é um outro hospedeiro para larvas de pragas. E acácias e eucaliptos crescem em abundância, pois em menos de 2 horas ela tinha recolhido um saco enorme e logo em seguida ela procurou um lugar para fazer um outro fogo. Este fogo foi sua ruína. A fumaça foi logo vista por seu marido. Ele era persistente e nunca deixou de observar e procurar por ela. Com toda sua astúcia, ele aproximou-se das pequenas espirais azuis de fumaça. Mas a mulher não era de forma nenhuma irresponsável. Seus ouvidos estavam atentos e ela ouviu claramente um galho se quebrando e o roçar de folhas mortas perturbando o ar. A mulher então apelou ao espírito, batendo nos seus peitos ao mesmo tempo. Entre ela e o homem, rastejando furtivamente, havia um topo de árvore do chá. O topo tinha sido arrancado por uma ventania e ele caíra morto no chão. Ela se lançou ao tronco e, se endireitando, ela apertou os braços ao redor dele, suplicando ao espírito, ao mesmo tempo para protegê-la e guiá-la. O topo de árvore ganhou vida. Ele pulsava, tinha quase se separado de suas raízes, pois havia muito tempo desde que seus ramos tinham sido arrancados dele. O homem viu isso muito claramente. Para ele, era só um toco de árvore do chá. Os grandes pedaços de casca eram bastante visíveis para ele. Portanto, ele não viu nada demais. Ele foi se aproximando, até que pudesse ver o fogo ardente e suas narinas se enchessem do cheiro da refeição a cozinhar. Não havia nenhum sinal de sua esposa. Bem, pensou ele, não importa neste momento. Ele iria comer sua refeição e, em seguida,
ele iria espionar as trilhas e segui-la. Ele passou uns poucos metros do toco da árvore de chá. E assim, ele estava tão distraído de sua guarda e estava prestes a começar a refeição quando Toco saltou. A surpresa o manteve paralisado. Lá, agarrada ao tronco, ao que quer que fosse, estava sua esposa. Ele teve um vislumbre das linhas brancas do tronco e ele desistiu da ideia de o seguir. Portanto, desde esse tempo, é difícil distinguir um canguru de um toco. Quando ele ainda está de pé no mato, pode facilmente imaginar que é uma mulher aborígene, coberta nas costas com barro e algodão selvagens. As patas dianteiras escuras do canguru são seus braços. A costa escura é seu corpo, sua cabeça escura é seu rosto, mas sua frente desgrenhada e branca é toco da árvore. A obsessão do canguru por bebês aborígenes nasceu dessa mulher fugitiva que originou seu ser. Alguns acreditam que eles os comem, mas outros negam isso. Esse mistério nunca será desvendado. Mesmo sem acreditar, as mães aborígenes assustam seus filhos com essa história, dizendo que o canguru faz. Ai, ai! E os povos sempre criando medo para disciplinar suas crianças. Viu só como lá também tem bicho-papão? Só que nesse caso é o coitado do canguru que levou a fama, né? Mas olha, eu achei essa mulher muito corajosa. E vou te falar uma coisa, eu aposto que existem no mundo muitas outras mulheres que passam por uma situação parecida e que precisam ser tão corajosas quanto. Sabe, eu tenho muita curiosidade sobre os povos tradicionais de lá. Os primeiros habitantes de lá eram nômades, que viviam do que podiam caçar ou encontrar. Eles se mudaram para fora do sudeste da Ásia através dos mares estreitos para a Nova Guiné e para o continente australiano. Essas pessoas eram os ancestrais diretos dos atuais australoides, que eram os aborígenes da Austrália. Para a maior parte, os melanésios de hoje são os australoides, com alguma mistura de povos retardatários da região. Achei na net. Nossa, isso eu não sabia. Obrigada, João. Então, vamos a mais uma história? Bora! Waiabe, a tartaruga. Olá, o lagarto, saiu para comer inhames no planalto de Myrié. Ela estava com 3 de seus. De repente, ela pensou ter ouvido alguém se movendo atrás dos grandes arbustos de Myrié. Ela parou para escutar. Então, de trás de um arbusto, saltou Waiabe e cercou o Olá, dizendo que se não fizesse barulho, ele não a machucaria, mas que ele pretendia levá-la para o acampamento para transformá-la em sua esposa. Ele também levaria os filhos dela e tomaria conta deles. Era inútil resistir, pois o Olá tinha apenas um porrete, enquanto Waiabe tinham lanças e bundes. Waiabe levou a mulher e os filhos para o acampamento. A tribo dele, quando viram trazer a mulher da tribo Oalá, perguntaram se a tribo havia dado como esposa. Ele disse, não, eu a roubei. Bem, disseram eles, a tribo logo estará atrás dela. Você deve se proteger, porque não lutaremos por você. Você não tinha o direito de roubá-la sem antes nos avisar. Tínhamos uma jovem de nossa própria tribo prometida a você. E ainda assim, você foi roubar uma Oalá e trazê-la para o acampamento de Waiabe? Que as consequências caiam sobre sua própria cabeça. E em pouco tempo, os Oalás foram vistos atravessando a planície que dava para o acampamento dos Waiabe. E eles não vieram como amigos ou para negociar, pois nenhuma mulher estava com eles e eles não carregavam ramos de paz em suas vestes, mas estavam com sussas pinturas de guerra e armados com armas de combate. Quando os Waiabe viram a aproximação dos Oalá, o chefe disse a ele, agora, Waiabe, é melhor você ir para a planície e lutar
contra eles. Não vamos ajudá-lo. Wayab escolheu os 2 maiores boris que tinha. Ele atirou sobre ele, cobrindo a frente do corpo, e o outro botou nas costas. Então, pegando suas armas, ele saiu para encontrar seus inimigos. Quando ele estava lá na planície e apenas a alguma distância do Oalá, ele desafiou: "Vamos lá!" A resposta foi uma chuva de lanças e bumerangues. Quando eles vieram zunindo pelo ar, Wayab puxou e se encolheu entre os seus buris. Então conseguiu escapar. Quando as armas caíram inofensivas no chão, olhando para fora de seu abrigo improvisado, ele esticou os braços e ergueu a cabeça novamente, gritando: "Vamos! Tentem novamente! Estou pronto!" A resposta foi outra saraivada de bumerangues e lanças, que ele encontrou da mesma maneira, se protegendo com as armas. Por fim, os Oalá se aproximaram dele, forçando-o a recuar em direção ao riacho. Saraivada após saraivada de armas eram atiradas nele, e chegavam tão perto que a sua única opção era mergulhar no riacho. Virou-se para o riacho e, atirando todas as armas longe, com exceção dos buri às costas, mergulhou. Os Oalá esperaram com lanças na mão, prontas para mirar diretamente na cabeça dele quando aparecesse para respirar, mas eles esperaram em vão. Wayab, o negro, nunca mais foi visto, mas no fundo do poço onde ele havia mergulhado, viram uma criatura estranha que carregava nas costas uma estrutura fixa igual a um bori. E que, quando tentaram pegá-lo, viram algo na cabeça e membros que chamou a atenção deles, e eles gritaram: "É Wayab!" E assim surgiu nos lagos Wayab a tartaruga. Tá aí. Talvez essa seja uma boa explicação de como a tartaruga tem um casco tão forte. É praticamente uma armadura de combate. Mas custava ter deixado a Oalá sossegada? Precisava ter roubado uma mulher? Sorte que ela escapou e o raptor levou seu castigo, né? Afinal, até a tribo tinha dito que ele cometeu um erro. Concordo, Luísa. Isso é uma violência e não é nada legal que aconteça. Quem pratica violência deve sofrer as consequências de suas ações. Essa história nos ensina muito. Por exemplo, que não devemos agir contrariando a vontade de alguém. Se alguém fala que não, é não. Por isso eu gostei muito dessa história. Inclusive, eu adorei conhecer mais da Oceania com vocês. E você, que ficou escutando aqui com a gente essas histórias, o que você acha? Conta pra gente aí nos comentários. Obrigada por ter ficado com a gente até agora, pessoal! A 2ª temporada do Conta Vivi tem o apoio da Secretaria Estadual de Cultura do Rio de Janeiro por meio do edital Cultura Presente nas Redes. A identidade visual é da designer gráfica Gabs Ramos. A comunicação nas redes é da Luísa Ritter. Roteiro e edição é da Viviane Saar. No caso, eu mesma. As histórias aqui contadas são de domínio público e as fontes estão creditadas na descrição. Para você acompanhar o Conta Vivi, é só seguir as redes sociais do Coletivo Sala Preta no Instagram, Facebook ou YouTube. Espero que vocês tenham gostado e até o próximo! Conta Vivi!